Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos aqui Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. A nossa aula de hoje vai ser sobre termometria. O que é a termometria? A termometria é um estudo da física associado à temperatura e às escalas termométricas. Ou seja, aqui nós iremos estudar a temperatura, qual que é a origem dela, como ela se manifesta nos corpos, e as escalas de temperatura, como usá-las, como relacioná-las e como ver nos exercícios também, né? Então vamos lá. Para que a gente tenha uma noção um pouco melhor da temperatura, vamos ver a matéria no seu nível microscópico. Como nós temos aqui. As bolinhas vermelhas são as partículas, as moléculas, os átomos, e o de azul são as ligações. Então, essas partículas elas têm um movimento de vibração. Essa vibração delas é a energia que elas têm nesse movimento, né? Então, quanto mais elas vibram, mais energia elas têm. Quanto mais elas vibram, maior vai ser a temperatura que esse corpo tem. Ou seja, eu posso falar que a temperatura é uma grandeza física associada ao grau de agitação das partículas. Então, ela vai ser associada ao grau de agitação de cada uma das partículas. Então, temperatura é energia? Temperatura não é energia. Então, eu posso falar que as partículas têm uma energia. E o corpo que elas contêm vai ter uma temperatura porque elas têm essa energia. A gente pode ver em diversas áreas da física que energia é uma grandeza que pode ser medida em, por exemplo, joules, calorias, em quilowatt-horas, enquanto temperatura, nós veremos medir elas em outras escalas né, basicamente. As escalas Celsius, graus Celsius, que é um dos modos de medir a temperatura. Outra escala menos utilizada um pouco, que são os graus Fahrenheit. Outra escala, que é a Kelvin. A escala graus Celsius, essa daí é quase impossível de você não ter visto ela nenhuma vez na sua vida. A escala graus Celsius é uma escala utilizada no nosso cotidiano, é a escala que a gente utiliza em tudo que a gente vê no nosso dia a dia, basicamente. A escala Fahrenheit ela é utilizada em outros países, como por exemplo os Estados Unidos. Outros países é muito abrangente, né? Basicamente, só os Estados Unidos e alguns outros países que eu não sei de cabeça devem utilizar essa Fahrenheit. Já a escala Kelvin é uma escala mais utilizada no meio científico. É uma escala mais associada com a natureza da temperatura em si. Ou seja, é uma escala mais científica, mais técnica. Então, a partir disso, eu posso falar que a temperatura é uma grandeza macroscópica ou microscópica. Pense aí. Muito bem, acertou quem falou que é uma grandeza macroscópica. Então, eu vou botar aqui que ela é uma grandeza macroscópica. Mas como assim, professor? Uai, uma grandeza macroscópica, né? Por que ela é macroscópica? Ela é macroscópica porque em nenhum momento eu atribuí uma temperatura a uma partícula. Em nenhum momento eu disse que quem tem a temperatura é a partícula. A partícula tem energia. Então, essa energia que ela tem, que faz com que ela vibre, vai fazer com que o corpo que ela componha tenha uma temperatura. Então, eu posso falar que esse quadro aqui tem uma certa temperatura, estou botando a mão nele aqui, estou medindo uma temperatura. Essa parte de alumínio tem uma temperatura. Só que a partícula do quadro, a partícula da parte de alumínio, ela tem uma temperatura? Não, ela tem uma energia, ela tem uma vibração, ela tem um grau de agitação. Então, de novo, temperatura não é energia. A partícula tem energia e o corpo que ela contém vai ter uma temperatura expresso por esse grau de agitação.
Então, de novo, é uma grandeza macroscópica. Ela é uma grandeza macroscópica que tem reflexos microscópicos. Tudo bem? Então, dando prosseguimento ao conteúdo, nós iremos agora estudar as escalas de temperatura. Então, dentre as escalas de temperatura que nós vamos ver aqui, as escalas termométricas, nós vamos ver três. Aquelas três que estavam até aqui, ó. Lembram? A primeira, então, vai ser a escala Celsius, cujo símbolo vai ser uma bolinha, que significa graus Celsius. Então, é medida em graus Celsius. Como que foi estabelecida essa escala de temperatura? Nós falamos aqui, ó, que o Celsius lá na época dele, ele foi lá e pegou a temperatura de fusão da água e chamou ela de 0 graus Celsius. Então o que foi que ele fez? Pegou lá uma bacia de água, bacia de gelo, né? Começou a fundir. Então ele pegou lá, falou assim, essa temperatura vai ser o 0. E beleza. Foi lá, de novo, agora esquentou, pegou a temperatura de ebulição da água, ou seja, a água começou a ferver, ele esquentou lá, começou a ferver. Quando começou a ferver, ele chamou isso de 100. Então ele foi lá e dividiu esse intervalo em 100 partes. Então ele falou assim, ó, a temperatura de ebulição da água agora vai ser os 100 graus Celsius e a temperatura de fusão vai ser os 0 graus Celsius. E aí dividiu a escala em 100 e vida que segue. Essa é a nossa escala Celsius. É bem simples de entender, bem cotidiana, bem usual. E se vocês pegarem algum livro antigo, pode ser que seja graus centígrados, que era outro nome para essa unidade há um tempo atrás. A segunda escala que nós veremos aqui, ó, vai ser a escala Fahrenheit. Que é medida, que é determinada com esse símbolo aqui, ó, graus Fahrenheit. O que nós podemos dizer sobre essa escala? Ela é uma escala um pouco, digamos, alternativa. Ela é utilizada em poucos países do mundo, como no cotidiano e basicamente nos Estados Unidos. E, inclusive, o modo que ela foi estabelecida também não é um modo tão bacana, não. Então, olha só. O que nós podemos falar aqui? Na hora de estabelecer essa escala de temperatura, o Fahrenheit lá pegou uma amostra, uma porção de umas coisinhas lá de mistura, de acho que amônia com gelo, alguma coisa assim, nem lembro agora. E chamou isso de 0 graus Celsius, 0 graus Fahrenheit. E pegou a temperatura corpórea do corpo humano e chamou de 100 graus Fahrenheit. A gente sabe que a temperatura do corpo humano é mais ou menos 37 graus Celsius, né? Então, 37 é a temperatura do corpo humano. Varia entre 35, talvez, 36 com certeza, pode chegar um pouco mais de 37 graus Celsius, é a temperatura normal do corpo humano. Mas ele estabeleceu 100, reza a lenda, que a partir da temperatura que ele mediu na esposa dele que estava um pouco com febre. Ou seja, o 100 Fahrenheit, na verdade, de acordo com a lenda, foi medido por causa disso, então ele vai dar um pouco mais que 37 graus Celsius. Mas vamos aos números que interessam. Então a gente sabe que a temperatura de fusão da água vai ser o 32 graus Fahrenheit. Enquanto a temperatura de ebulição da água vai ser o 212 graus Fahrenheit. Então ele foi lá e dividiu essa escala. Se a gente for olhar aqui, mais ou menos não, 180 unidades aqui, enquanto nós temos 100 unidades aqui. Uma curiosidade que nós podemos falar aqui. Essa divisão entre 100 unidades aqui e 180 unidades gera uma coisa diferente.
Então eu poderia falar que a temperatura na escala Fahrenheit ela vai ter uma maior resolução. Não é precisão, não é exatidão. É uma coisa que a gente chama de resolução. Isso diz que a escala de temperatura na Fahrenheit é melhor que a escala Celsius? De jeito nenhum. Inclusive, se fosse um motivo, a gente poderia até estar utilizando a escala Fahrenheit, né? Mas é uma coisa que a gente pode falar sobre as duas escalas. É que a Fahrenheit tem maior resolução. Isso faz ela ser melhor? Não. É só uma curiosidade que nós temos aqui. Elas são igualmente boas para o que a gente quer no nosso uso cotidiano. Apesar de a gente utilizar essa aqui, que é mais intuitiva, né? A terceira escala, então, vai ser a escala que chamamos de Kelvin, cujo símbolo é um K maiúsculo. Graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Kelvin não tem essa indicação de graus, é só Kelvin. O que ela tem de especial? É uma escala que relaciona um valor de temperatura a um valor de energia. Então é essa escala que faz a ligação entre temperatura e energia que nós falamos mais cedo. Então, que nem a gente falou, temperatura não é energia. Temperatura é uma coisa, energia é outra coisa. Essa escala, ela relaciona as duas coisas. Então ela pega um número de temperatura e associa a um número de energia. Então se eu pegar um valor de 0, o que vocês acham que vai acontecer? Então 0 de temperatura seria um estado de 0 de energia. Então as partículas não vibram. Então esse é o menor estado de energia das partículas. Sabendo disso, se elas não vibram, a gente chama esse estado aqui de 0 absoluto. E é uma escala absoluta também. Então o 0 absoluto seria uma situação onde as partículas não vibram. É uma situação que é impossível de chegar. Nós não conseguimos chegar a um estado de partículas sem vibrar. Mas a gente consegue diminuir muito a temperatura. Chegar no 0 não, mas diminuir muito até ficar próximo do 0 sim. Só que a gente consegue relacionar as três escalas aqui também. Então eu posso falar que a temperatura de fusão da água vale 273 Kelvin, enquanto a temperatura de ebulição da água vale 373 Kelvin. Engraçado aqui, né? Variação de 100, variação de 180, variação de 100. Variação de 100, variação de 100. Essa variação de 100 indica uma coisa interessante. Essa escala Kelvin a gente chama de escala absoluta, mas é uma escala absoluta associada à escala Celsius. Por quê? Porque elas têm a mesma resolução. O mesmo valor de variação de temperatura aqui vai ter aqui também. Então se eu vario aqui de 273 para 274, eu vario aqui de 0 para 1. 1 para 1. Então por isso que é uma escala absoluta da escala Celsius. A Fahrenheit também tem a própria escala absoluta, que é chamada escala Rankine. É uma escala diferente, uma escala que nós temos ali, que elas têm a mesma variação. Então se eu variar de 32 Fahrenheit para 33 Fahrenheit, eu vario de x Rankine para x mais 1 Rankine. Essa terceira escala nós não estudamos, é mais por curiosidade que eu mencionei ela aqui. Vamos então agora aprender como que a gente relaciona as três escalas.
Bom, dando continuidade, vamos aprender como relacionar as escalas Celsius e Fahrenheit. Vem comigo aqui. Lembra que eu estabeleci, que nós vimos aqui, que o 0 graus Celsius era a temperatura de fusão da água e que o 100 graus Celsius era a temperatura de ebulição da água? O 32 graus Fahrenheit também não era a temperatura de fusão da água? E o 212 não era a temperatura de ebulição da água? Então eu posso falar que 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit? Posso. É a mesma temperatura, né? Então são iguais. Da mesma forma que 100 Celsius seria 212 graus Fahrenheit. Então uma variação aqui de 180. Nesse caso é 180, né? Nesse caso aqui é 100. Então, dois valores de temperatura que são iguais, medidos em escalas diferentes. O que a gente pode falar? Vamos interpolar aqui um TC e aqui um TF. Eu sei que são a mesma temperatura também, só que medidas em escalas diferentes. Da mesma forma que nós temos aqui. Como é que a gente vai fazer isso então aqui agora? Vou pegar o intervalinho de um lado, o intervalão de um lado, o intervalinho correspondente aqui e o intervalão correspondente. Como isso aqui, ó, são intervalos, é um intervalo associado à mesma variação de temperatura, eu posso falar que esses intervalos são proporcionais. Ou seja, TC menos 0 é o primeiro intervalo. O segundo intervalo é 100 menos 0. Não são proporcionais? Então, essa proporção do todo tem que ser igual a essa proporção do todo. TF menos 32, que é o primeiro intervalinho, roxo e vermelho, sobre 212 menos 32. Agora vamos lá, né? TC menos 0, cálculo muito complicado, né? TC. 100 menos 0, 100. TF menos 32, 212 menos 32, 180. Vou passar o 180 multiplicando. 180 sobre 100. TC tem que ser igual a TF menos 32. 1,8 TC é igual a TF menos 32. Ou melhor, TF tem que ser igual a 1,8 TC mais 32. Eu, particularmente, prefiro utilizar essa relação. Por quê? Porque eu consigo ver facilmente aqui, ó, que se eu variar 1, se eu ganhar 1 grau Celsius em relação ao que eu tinha anteriormente, eu vou ter passado de um estado de 1 para 1,8 Fahrenheit. Atenção, eu não estou falando que 1 grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. Estou falando que um ganho de 1 grau Celsius equivale a um ganho de 1,8 Fahrenheit. Então, se eu saio do 0 para o 1, eu vou sair do 32 por 33,8. Pode fazer a conta aí, pra você ver como é que funciona. Essa conta aqui, ó, ela pode aparecer de outra forma também, que é bastante usual. Posso falar que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Que basicamente eu simplifico daqui, ó. Fiquem à vontade para utilizar qualquer relação dentre essas aqui. Eu particularmente prefiro essa, mas essa aqui é tão boa quanto.
Essa aqui eu acho que é mais compacta de ver, mais agradável aos olhos do que essas frações aqui. Agora vamos associar essas duas escalas aqui, né? Celsius e Kelvin. Mesma coisa. Vem cá comigo. O 0, 273. 100, 373. TC, TK. Vamos lá então. Intervalinho seriam esses. Intervalão seriam esses. O que a gente faz mesmo? Pega o intervalinho, TC menos 0, muito complicado, né? 100 menos 0 equivale a TK menos 273 sobre 373 menos 273. Vamos lá? TC sobre 100 equivale a TK menos 273 sobre 100. Para quem gosta de cortar tudo aí pela frente. Posso cortar aqui? Posso. Corta aí tudo. Passa para lá somando, então eu vou falar aqui TK é igual a TC mais 273. Essa fórmula aqui, ó, eu vou pedir para vocês que guardem no fundo do coração, porque ela vai ser extremamente útil para os estudos de termodinâmica de gases que nós teremos. Que, como eu falei, ela associa a temperatura, uma energia a uma temperatura, né? E em gás, em termodinâmica, eu não posso trabalhar com escalas arbitrárias, como sendo Celsius e Fahrenheit, por exemplo. Tenho que trabalhar com as escalas absolutas, com as escalas que a energia é o importante, porque num gás, por exemplo, a única energia que ele tem vai estar ligada à temperatura dele. Pessoal, no próximo vídeo nós iremos ver em exercícios, em questões, como aplicar o que a gente aprendeu aqui hoje. Aprendeu aqui agora, né? Como que a gente pode ver isso em questões, como que as questões abordam isso nas situações, como basicamente fazer os exercícios, né? Como relacionar duas escalas diferentes dessas que nós falamos, como achar uma temperatura intermediária em uma escala, tendo a relação entre outras, e outras coisas, por exemplo. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele apoio aí, curta, compartilha, divulga aí com os amigos, se inscreva no canal. É isso que todo mundo pede para ajudar a divulgar, né? Então, conto com vocês na próxima aula e é isso por hoje. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Pessoal, esse aqui é meu primeiro vídeo no canal. Eu criei esse canal aqui com uma motivação muito voltada para o que está acontecendo nesse ano de 2020, que é uma crise sanitária, não só no Brasil, mas como no mundo, associada a uma pandemia. Isso forçou muita gente a ter que estudar em casa. E eu queria contribuir para o seu estudo de casa. Por mais que eu sei que tem muita gente que não vai conseguir me ouvir, eu ainda queria levar uma contribuição. Vai que, porventura, eu consigo chegar nessas pessoas, né? Então eu queria contribuir, dando a minha visão da física, dando o modo que eu gosto de mostrar a física, que vai contribuir para você aprender mais a física e passar no vestibular também. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou do meu trabalho, caso você não tenha visto outros vídeos, caso você já tenha visto outros vídeos também, compartilha para mim, vai. Curte aí, por favor. Divulga para seus amigos, para quem quiser, para quem tiver interesse em estudar física, para qualquer pessoa que você acharia que seria interessante. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudar aí e eu também espero que esteja te ajudando a estudar mais a física, a contribuir para que você consiga aprender melhor, para você consiga aprender direitinho e conseguir ter mais sucesso no seu caminho rumo ao vestibular, ou não só no vestibular, mas também como no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, agradeço de coração todo mundo que puder fazer isso para mim e fiquem atentos aí às novidades do canal. Muito obrigado e até a próxima, todo mundo aí.